que foi falado, Senhor, tudo que foi ministrado aqui, Senhor Jesus, em cima desse altar no louvor, Senhor. Agora, Senhor, vem o recheio, Pai, o recheio que é a Tua palavra, Senhor Jesus. Usa, Senhor, a nossa irmã, Senhor, de uma forma que ela nunca experimentou, porque todas as vezes que se é pregado a Tua palavra, é de uma nova forma, Senhor Jesus. Use-a, Senhor, poderosamente, que ela deixe, Senhor Jesus, ser mais uma vez instrumento nas Tuas mãos. Senhor, que ela seja fonte, Senhor, cheia da Tua unção, porque eu sei que ela é, Senhor, jorrando aquilo que o Senhor já derramou sobre ela nas nossas vidas, Senhor Jesus. Faça, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, que a Tua filha, Senhor, não retenha nada, Senhor, mas que ela entregue tudo que vem do céu, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Que alegria estar aqui. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite. É sempre uma honra ministrar a palavra. Estar aqui no altar é aquilo que o Senhor prometeu na minha vida. Está se cumprindo a cada vez que eu subo no altar para pregar a palavra dEle, porque Ele não é homem de obras incompletas. Ele não é homem, muito menos de obras incompletas. E Ele cumpre nas nossas vidas aquilo que Ele tem preparado todos os dias. Estar aqui hoje, cada uma de vocês, é a promessa daquilo que o Senhor tem preparado para a vida de vocês. As canções, os hinos cantados aqui. E cada vez que um hino é cantado, eu pensava, Senhor, o Senhor está realmente fazendo eu entender a Tua mensagem nesta noite. Eu confesso às irmãs que ontem, durante a madrugada, a orar para vir para cá e depois dormir, o Senhor falava comigo através dos sonhos e falando, e eu acordava e o mesmo sonho vindo, a mesma palavra, eu tentando ir para outra vertente, queria pregar outra vertente, mas o Senhor mandava aquela palavra, então quando Ele manda a gente obedece. E a palavra dEle é perfeita, eficaz, aquela que entra no nosso coração, porque o Senhor tem uma palavra hoje de cura e libertação para essa igreja. É uma palavra profunda que Ele quer falar conosco, principalmente essas mulheres que vieram aqui. Você poderia estar pensando, poderia ter vindo a minha amiga que eu convidei, poderia ter vindo a parente que eu chamei, mas saiba você que era você que tinha que estar aqui hoje. E a palavra está em João. Eu peço às irmãs que se coloquem de pé. A palavra está no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, livro de João, número 8. Deixa eu colocar o óculos, que agora, depois dos 40... Capítulo 8, fala de algo. Jesus perdoa uma mulher apanhada em adultério. A minha versão é uma tradução, nova tradução, linguagem de hoje, então pode ser um pouco diferente da que vocês têm, mas em suma traz o mesmo recado para nós. Vamos ler? Depois, todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. E eles disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra contra essa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali de pé,
Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Aleluia, pode sentar. Eu acredito que foi o melhor encontro da vida dessa mulher, com certeza. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos essa passagem e que fica ali, quando o Senhor fala, rios de água viva vão jorrar de quem crê em mim. Dizendo que ele era a fonte de água viva. Logo depois que Jesus diz isso, há um verdadeiro reboliço de discussão. Será que ele é ou não o Messias? Será que é ele ou não? E ele diz isso com toda a propriedade: eu sou a fonte de água viva. Isso causa uma discussão. Todos vão para sua casa, mas ele não, ele vai para o monte orar. E ali ele começa a orar. Quando é de manhã, antes mesmo de amanhecer, na madrugada, ele vai para o templo. E ele vai para o templo e fica no pátio, ele não entra dentro do templo. Porque eu acredito e creio que Deus sabia o que viria logo após. E ficar ali no pátio ensinando era esperar o que vinha para acontecer. Ficar no pátio à beira da entrada do templo é saber, eu não preciso entrar, eu não preciso chegar lá para entender o que vai acontecer. A sua expectativa não é ao chegar aqui, a sua expectativa foi ao acordar com fôlego de vida e sabendo, hoje eu vou ouvir uma palavra do Senhor para a minha vida. Essa é a nossa maior expectativa. Acordar com fôlego de vida e entender, Senhor, não preciso chegar lá na nova vida para receber aquilo que o Senhor tem preparado. Lá eu só vou confirmar aquilo que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Estar no pátio, se preparando para a chegada. Mas eu quero falar antes disso aqui. Eu quero falar de uma mulher que foi arrancada de uma situação de pecado. E não foi sutil, não. Ela foi arrastada, foi levada à força para o templo. Para ser usada como arma, como armadilha, para que Jesus fosse desmascarado pelos fariseus. Quantas vezes nós temos sido usadas para atingir a nossa fé? Quantas vezes temos sido usadas para atingir a palavra do Senhor? Essa mulher em pecado, arrastada pelas ruas, e aí eu imagino uma mulher com muito medo, com muito temor, porque ela sabia que ela foi pega em adultério. Ela sabia que ali a expectativa dela não era de vida, era de morte. Sendo a cada passo que ela dava rumo ao templo, ela sabia, estou indo em direção à morte, porque eu pequei. As pessoas olhando, as pessoas vendo. Ela foi levada, arrastada, obrigada para ir ao templo. Mas aqui eu faço um parênteses de outras mulheres que foram, por livre e espontânea vontade, na direção de Jesus. Mulheres como a de fluxo do sangue, que anos em casa, que anos tratando uma doença, que anos buscando uma cura, ouve dizer que Jesus estaria ali. E mesmo saindo de casa, com dores, sangrando, ela foi em direção a Jesus. E mesmo diante da multidão fraca que ela estava, ela desce até a orla de Jesus e toca na sua orla e é curada. Porque ela pensou, se eu somente tocar, eu serei curada. Eu acredito que tem mulheres aqui que vieram com essa expectativa. Senhor, hoje acaba a dor que eu carrego. Hoje acaba o sofrimento que eu carrego. Por isso eu estou aqui. E vou tocar na sua orla. A palavra do Senhor nesta noite é de cura, como eu disse. Então receba a cura no nome do Senhor. Eu vou dizer de novo, porque uma levantou a mão lá e creu. Receba a cura no nome do Senhor Jesus. Para você, para sua casa, para sua descendência, para sua família. Se eu somente tocar.
E ela sai e é curada. E o Senhor fala, alguém me tocou. Será que nós podemos falar nessa noite que nós o tocamos? Alguém me tocou e de mim saiu virtude, saiu poder. E nós queremos sentir isso a cada louvor, a cada adoração, de tocá-lo e sentir que saiu poder e que estamos sim sentindo a presença dele, como sentimos aqui nos louvores. Que sejamos adoradores em espírito e em verdade. Que possamos sentir a graça dele sobre nós e que possamos refletir, Senhor, eu só saio daqui depois que eu sentir poder. Mas tem outra mulher. Essa, eu sempre que falo dela, me dá uma admiração enorme. Uma mulher encurvada há 18 anos. Uma mulher que não conseguia se endireitar, mas encurvada, ia para todo lado encurvada. Num sábado como esse, de manhã ela foi para o templo. Tem coisas que nos encurvam. Tem coisas que nos fazem se prostrar e nos tornar mulheres prostradas diante de muitas situações. E que nos fazem parar a caminhada. Nos fazem esquecer daquilo que o Senhor prometeu para a nossa vida. Nos fazem querer parar. Porque nós somos seres humanos. E essa mulher em direção ao templo, encurvada, e indo ao templo, sábado com muita dificuldade. E quando ela chega no templo, aonde ela podia ficar era atrás, no fundo, isolada, atrás de uma multidão, porque encurvada você fica abaixo dos demais. E o Senhor me diz o seguinte hoje, tem mulheres aqui se sentindo abaixo dos demais. Tem mulheres que chegaram aqui arrastadas e pensando, não sou nada e não consigo me erguer e me levantar e não consigo a estrutura necessária para me endireitar. Assim como aquela mulher. Mas enquanto Jesus ensinava e eu consigo ver ele ensinando no templo e olhando lá para trás e falando, venha na minha direção. Imagina a cena dessa mulher passando no meio do corredor. Várias pessoas lá olhando e ela passando encurvada. E eles olhando e pensando, por que ela? Por que logo ela? Tem gente aqui que está ouvindo isso há muitos anos. Por que ela? Por que não eu? Por que não é a minha vez? Por que ela? Porque o Senhor gosta de usar os improváveis. Ele usa os improváveis. Aqueles que se humilham. E aquela mulher indo na direção do Senhor. E ele fala para ela. Está curada. Ela olha para ele ainda encurvada. Mas aquela pessoa que tem contato com o Senhor, ela não sai de qualquer jeito. Ele fala para ela que está curada, mas quando ele toca nela, imediatamente ela se endireita. Não há quem resista ao toque do Senhor. Não há quem resista ao toque do Senhor. Hoje o Senhor te chamou aqui. Eu quero endireitar as suas veredas. Eu quero endireitar os teus caminhos. Eu quero endireitar a sua casa. É noite de se endireitar para receber aquilo que o Senhor tem preparado para a sua casa. Vai ter que ter estrutura forte. Ei, Jesus, por mais que olhe, ninguém vai entender nada. Permaneça, permaneça. Ela permaneceu, foi 18 anos, indo ali, permanecendo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Se Ele prometeu para você, há uma promessa sobre a sua casa. Creia nisso. E ela se cumpre. Mas essa mulher de João 8, não. Essa foi levada. Essa foi arrastada. O pecado. Por muitas vezes nós acreditamos que tem uma frase antiga que diz, se não vai pelo amor, vai pela dor. Eu sou de uma família, eu fui de uma família, que hoje eu tenho uma minha família, que é Sandra e Helena. Esse ano eu completei 21 anos de carreira na Polícia Militar. Algo que o Senhor fez na minha casa e fez na minha vida. Algo que o Senhor trabalhou a estrutura familiar da qual eu vim, que não tinha nenhuma estrutura, na verdade era essa. Meu pai extremamente agressivo,
batia na minha mãe quase todos os dias. Minha mãe teve que operar maxilar. Minha mãe ficou 5 dias desacordada e quando recobrou a consciência, mal reconhecia os 4 filhos. E tudo isso que foi acontecendo, a violência doméstica dentro da minha casa, o que acontecia, tínhamos que fugir, vivemos no lixão, passamos fome por conta da violência doméstica. A minha mãe e a minha família, por parte de mãe, toda era de origem de Umbanda. Toda ela. Minha mãe era princesa de centro espírita. E eu lembro que ela sempre fala sobre isso. São 4 filhos. Toda sexta-feira nós estávamos no centro espírita com ela. E quando chegávamos 4 filhos lá, e tinha toda uma questão de fazer uma roda, uma gira, que eles chamam. E quando chegava, não conseguia, o santo não descia. E fazia de novo, o santo não descia. Até que vinha o pai de santo, vinha a mãe de santo e falava, tira essa menina que era eu, daqui senão o santo não vai descer. Há uma promessa sobre a sua vida. E a Bíblia diz que é desde antes mesmo que você nascesse. Meu irmão mais velho, faltava 6 meses para se tornar padre. Contraiu uma doença de morte. Ficou só pele e osso. Tinha uma enfermidade que apodrecia por dentro. Era de dentro para fora. Minha mãe veio no HPM com ele. Foi desenganado dos médicos. E liberaram para morrer em casa. Ela foi para a casa de uma tia minha, que é Deus e Amor. Ligado no Wi-Fi, assim, ó. Deus e Amor, do coque. Minha mãe, umbandista, minha tia, Deus e Amor. E nisso, teve um culto naquela noite, que ela ficou na casa da minha tia. Porém, ela não quis ir no culto. Minha tia chegou e falou assim, olha só, neném, Ezequiel vai ser curado. Ela vira para minha tia e fala assim, se esse seu Deus existe, que ele venha falar comigo. Ah, não prova a Deus, não. Ele é teimoso, não prova não que ele... E ela dormiu. No outro dia, minha mãe, pela manhã, iria para Baixo Guandu. Pegaria o trem e iria para Baixo Guandu, que é a nossa cidade de origem. Ela acordou, pegou o trem, só que nessa noite ela teve um sonho. Ela sonhou que chegava de trem em Baixo Guandu, na estação de trem, e via um pastor que era amigo dela de infância, pastor com a esposa, num carro preto, ali esperando alguém. Ela acorda, pega o trem e vai para Baixo Guandu. Quando ela chega em Baixo Guandu, o que ela encontra? O pastor com a esposa e o carro preto. E sem entendimento nenhum, ela acredita que aquilo é uma coincidência. E nós sabemos que não existe coincidência no reino de Deus, é providencial. E naquilo ela vai e conversa com o pastor. Pastor, eu sonhei com vocês, que coisa, né? Que coincidência. Aí o pastor, logo esperto, vamos fazer 7 sábados de oração na sua casa? Aquela mulher de Umbanda aceitou. Porque não há quem resista a uma enfermidade de morte. E ela aceitou. Primeira semana, primeiro sábado, o pastor foi na nossa casa, com óleo, ungiu o meu irmão. Ele não conseguia fechar a boca. Já estava cadavérico praticamente. Era água de fubá. Usando fralda, muito, muito magro. Ungiu, orou lá fora, porque a minha casa era tão simples, tão simples. Era as colunas de toco de braúna. E as paredes eram de barro. Eu sou uma das mais altas, eu tive que ficar abaixada dentro de casa. Sem falar nas cobras e escorpião que tinha. Eu fui picar 3 vezes. Só eu, tá? 3 vezes. E nisso, segundo sábado, terceiro sábado, meu irmão já estava sentado na cama. No 4º sábado, estava na janela sentado e lá fora o pessoal orando. 5º sábado, 6º sábado, 7º sábado, meu irmão curado. Eu vou repetir de novo. 7º sábado, meu irmão curado. 14 de outubro. Dia do aniversário dela e dele. Último sábado. Deus não faz nada pela metade, a obra não é incompleta. Aí o pastor, vamos terminar essa campanha na igreja? Aí ela, vamos, nem pisava em igreja. Vamos. Foi lá, dia 14 de outubro. Tem o louvor, tem a pregação, tem um apelo. Aquela mulher levanta a mão e aceita Jesus. Meu irmão, levanta a mão e aceita Jesus. Não há quem resista ao toque do Senhor. Não há quando Ele quer te trazer, minha querida. Vai acontecer.
vai doer, vai torcer, vai arder, mas Ele vai te trazer. Assim como Ele fez com aquela mulher. Ela pecou? Sim. Mas ela estava indo para onde? Em direção a quem que ela estava indo? Tem gente que acha que te expor vai te afastar do Senhor. Ah, gente. Quando você é escolhida, até quem está querendo atrapalhar ajuda. Ah, não, vou levar para Jesus, para Ele julgar, para cair na armadilha. Estava levando para o melhor lugar que poderia ter levado ela. Melhor lugar que ela poderia estar. Ela não entendia nada, não entendia. Assim como você não entende o vale que está passando, o deserto que está vivendo, o reboliço que está acontecendo do nada. Ei, a vida do crente não é um morango mesmo não. Quem está achando que é fácil está no lugar errado. Aqui tem luta, aqui tem prova, mas aqui tem vitória. Meu Deus. É melhor passar pelo vale agarradinho na mão do Senhor. Passa pelo vale da sombra da morte, mas não para no vale, passa por ele. Vale não é lugar de parada, é lugar de passagem. E ela vem sendo exposta. E por muitas vezes pergunta: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Eu sou fiel a Ti, sou ofertante, sou dizimista. Por que eu estou vivendo isso? Porque tem um propósito na sua vida, tem um propósito na sua casa. Mas assim como um barro na mão do oleiro, ele precisa te quebrar, minha filha. Não vai ser muito agradável, mas ele precisa te quebrar. Quebrar o orgulho, quebrar a prepotência, da sabedoria, da discernimento. Eu sinto que Deus nesta noite está derramando um realinhar de rota para a sua vida. É um novo governo das suas emoções. Tem mulheres aqui que estão em depressão. Estão vivendo tempo de depressão, que não querem sequer sair de casa. Mas que veio nessa noite buscar a cura. Que veio nessa noite entendendo, este é o lugar. Essa é a hora e esse é o dia. Deus faz tudo com perfeição. Aquela mulher com medo, sendo arrastada, sendo levada para o melhor encontro da sua vida. Eu não sei vocês, mas tem prova que a gente passa e fala: Senhor, por que está acontecendo isso? E está passando. E está passando. Quando chega no final, que você vai entender o começo, você está assim: ah, tá, agora eu entendi. Depois que você vai perceber por que você passou todo aquele processo. Toda vez que você, mulher, precisa mudar de nível espiritual. E tem mulher mudando de nível espiritual aqui. Toda vez que você vai mudar de nível espiritual, que o Senhor quer usar você, no ambiente que Ele te chamou, vai arder. Vai doer, você não vai entender nada. Estava tudo maravilhoso, de repente virou. Mas do nada. Eu amo o de repente de Deus. Eu amo como Ele faz o de repente dele. E Ele vai fazendo e vai trabalhando. E vai fazendo aquilo que só Ele pode fazer. Só Ele pode mudar a nossa estrutura. Só Ele pode quebrar a nossa estrutura e fazer uma diferente. Porque tem coisas na sua vida, na minha vida, que precisa mudar para que o Senhor possa fazer o de repente dele. Aquela mulher chega até Jesus. Eu acho maravilhoso que ele está ensinando ali. E chegam os fariseus, chegam os escribas, os homens da lei, ali para poder, que entendiam tudo das escrituras. E aquela mulher, ela não tinha o direito de se abaixar. Eles fizeram questão que ela fosse mantida de pé, para ser exposta. O pecado dela tinha que ser exposto e tinha que ficar de pé. Não podia, mas tinha que ficar de pé. E aquela mulher ali de pé, diante de tantos julgadores. Eu imagino, gente, não sei vocês, mas eu gosto de imaginar as coisas. Eu fico imaginando gente pegando pedra, escolhendo o tamanho. Não, essa aqui vai ser melhor que essa aqui. Não, essa aqui é um pouquinho maior, essa aqui vai acertar de cheio. Será que não somos nós?
Será que não somos nós diante de outras irmãs? Escolhendo o tamanho da pedra para atacar? Será que nós não estamos ferindo outras irmãs? Será que nós não estamos ferindo com os nossos julgamentos? Ao invés de acolher, estamos escolhendo qual o tamanho da pedra que vai tocar? Quantas vezes nós, sanguíneas igual eu, colérica igual eu, pega o telefone e faz um textão e daqui a pouco o Espírito Santo apaga. Aí você vai apagando. Quantas vezes? Por quê? É ele falando, larga essa pedra. Ah, larga essa pedra. Quando ele chega e fala para ele, pecou. Foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que tem que morrer a pedrada. O que você faz? O que você acha, Jesus? O que você acha? Porque queriam o quê? Se mandar matar, é ruim. Se mandar soltar, é porque não cumpre a lei. Aí entra algo chamado sabedoria, que só vem do alto. Tem decisões que você precisa tomar na sua vida que não precisa ser pautada na hora daquilo que estão te imputando, não. Peça a direção do Senhor. Tem muita coisa que está fazendo aí, que colocando a sua mão, que o Senhor mandou tirar há muito tempo. Tem gente que o Senhor está tirando da sua vida, que você está querendo voltar para ela de novo. E não vai andar nunca. Porque você está falando, arranca, e você está puxando. Não paga preço, você está pagando. O Senhor não precisa da sua ajuda para fazer o que Ele tem que fazer. Quantas vezes a gente começa a orar, e pagar preço, fazer campanha, e o Senhor fala, para agora, como falou para Samuel a Saul. Ele precisa passar por esse processo. Você está gastando o seu joelho com quem o Senhor está querendo curar. Para agora. O Senhor é o justo juiz. Ele é misericordioso, sim, mas Ele também é o justo juiz. É aquele que faz. E passar pelo processo não é fácil, mas é necessário. É necessário. Tem mulheres aqui que são intercessoras. Intercessoras. Precisam de cobertura espiritual. Então se coloque na brecha por aquilo que o Senhor já colocou na sua vida. Naquilo que Ele já colocou dentro do seu ministério. Mas aquilo que Ele não colocou, não entra nessa batalha. Não entra nessa peleja. E ali, essa mulher de pé. O pessoal escolhendo a pedra. Jesus sendo, de alguma forma, envolto numa armadilha, eles achando, né? Porque o inimigo é sujo, né? Os nossos acusadores, que é o nosso acusador, que é o diabo, ele é sujo. E Jesus lá escrevendo no chão. Escrevendo no chão. Há alguns teólogos que dizem que Jesus estava escrevendo os pecados daqueles que acusavam. Há outros que dizem que escrever ali na poeira do templo é dizer, há uma sujeira nesse lugar, mesmo sendo o templo, que precisa ser limpa. Porque quando eu tocar aqui, quando eu escrever uma nova história, meu Deus, eu vou mudar a direção desse lugar. Eu vou mudar o comportamento desse pessoal. Eu vou mudar a direção e a visão. E eu vou tirar as escamas dos olhos. E ele escrevendo. Só que eles insistiam. Quantas investidas o inimigo tem feito contra a sua vida? Quantas investidas ele tem lutado para que você caia? Para que você permaneça caído? Porque como diz uma frase antiga e é verdade. Cair é do homem, mas levantar é de Deus. E continua sendo Deus que levanta. E quando ele pergunta, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que a consciência deles começa a pesar, começa a passar em revista, começa a falar, ei, você lembra aquele dia? Você está julgando a sua irmã, mas lembra aquele dia no Instagram? Você está julgando a sua irmã, mas lembra aquele WhatsApp, aquele contatinho, você lembra? Às vezes, da conversa com outra pessoa, escarnecendo, fofocando, apontando, julgando. Larga essa pedra. Larga essa pedra. Você não é digno nem de segurar essa pedra. E eles vão embora.
E a Bíblia diz que começa do mais velho. Olha que coisa séria. Por que começa dos mais velhos? Porque aquele que é mais experimentado na palavra do Senhor, aquele que é mais experiente na palavra do Senhor, aquele que tem mais tempo na palavra do Senhor, ele se torna um exemplo, uma referência. Ele se torna um exemplo. Mesmo que ele não queira, ele precisa ser um exemplo. Assim como é na polícia militar. Os mais antigos, sargentos, são referência para o cabo para o soldado. E assim é. Assim como a mãe é para a filha, o pai é para o filho, é uma referência, mesmo que você não queira. Você é uma referência. Você está cuidando da sua referência? Você está cuidando daquilo que você precisa ser referência no seu ministério, na sua vida? Você está cuidando? Não é ser falsa, não. Não é falsear uma família perfeita de margarina, não, porque ninguém aqui tem. Só Deus sabe a vontade que tem, às vezes, de jogar santo lá de cima do 12º andar. Só que o Espírito Santo fala, não vai, não pode, não deve, né? 15 anos já com ele. Então, cada vez que você pensa, Senhor, eu preciso mudar o meu comportamento, porque eu sou referência. E referência de onde, de quem e para quem? Você é referência para alguém. Mesmo que essa pessoa nunca diga para você, você é referência. E ali eles vão embora. Começando do mais velho para o mais novo. Eles se afastam. E quando Jesus olha para ela, cadê os seus acusadores? Foram embora. Então, nem eu. Ele é o único que poderia pegar uma pedra e tacar nela. O único. Está livre. Pode ir embora, mas não peque mais. Se levante no seu lugar. Eu convido o grupo de louvor a vir aqui à frente. Minhas irmãs, quando o Senhor chama, e quando o Senhor levanta, e quando o Senhor escolhe, é muito difícil você não seguir na direção dEle. Permanecer na direção do Senhor não é fácil, mas é um dia após o outro. Quando essa mulher, diante do Senhor, diante dEle, foi levada pelos seus pecados e parou aonde? Diante daquele que podia perdoá-la. Então ela saiu daquele dia de pecadora a uma mulher que foi liberta, uma mulher que foi curada, uma mulher que foi perdoada. Porque quando o perdão vem dos céus, com ele também vem libertação, com ele também vem cura. E é sobre isso que o Senhor quer falar nessa noite com cada um de nós. Liberar perdão e liberar cura. Talvez o que falta na sua vida, o que está faltando acontecer na sua vida, seja exatamente porque você está arrastando uma corrente de muita mágoa por alguém. Libere nessa noite o perdão necessário. Libere nessa noite essa corrente. Perdão não é um sentimento, perdão é uma atitude, uma decisão. E perdoar é necessário. Mas o Senhor quer falar com você nessa noite através dos louvores. Ele quer falar com você através dessa palavra. Carregue com ela no seu coração. Coloque ela, como diz a palavra, na tábua do seu coração essa palavra, para que você entenda. O Senhor nesta noite quer transformar a sua vida em algo diferente daquilo que você chegou aqui.